web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz de Cristo esteja com todos vós. Estamos aqui, irmãos, continuando, portanto, o nosso estudo sobre o milênio, né? A terceira parte do nosso estudo. Pois bem, no milênio, a glória de Deus, o Shekinah, será maior que a luz do sol. Em Isaías 24 e 23 diz: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Veja, irmãos, que será muita glória. Jesus é o Rei da glória. É interessante que o próprio sol vai se ofuscar à luz da glória de Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Salmo 24, versos 7 ao 10. Outro aspecto, amados, no milênio, a igreja será o povo especial de Cristo. A igreja, ela não vai habitar na Jerusalém terrestre. A igreja vai habitar na Jerusalém celestial, tá? E Israel será o povo especial para a missão terrena a partir da Jerusalém terrestre, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E a palavra de Deus diz ainda em Romanos 8,17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, morando na Jerusalém celestial. Nas alturas estará sobre a terrestre, conforme já falamos. O milênio será, portanto, o reino de pura glória. Haverá glória na Jerusalém celeste, haverá glória no templo milenar, haverá glória na igreja. Essa glória o homem perdeu com a queda, mas ela será restaurada no futuro. Diz em Romanos 3:23, Lucas 9, verso 2 e verso 9 e 14 diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que é uma palavra profética com relação ao milênio. Pois bem, amados irmãos, seguindo o nosso estudo, outro aspecto no milênio: os salvos descerão à terra sempre que quiserem. Claro, se eles estarão morando na Jerusalém celestial, assim que eles quiserem,
poderão descer para a terra, descer para Jerusalém terrestre e assim julgar o mundo através de Jesus Cristo. Assim como Jesus passou 40 dias entre os discípulos, em seu corpo ressurreto, nós teremos um corpo como o corpo de Cristo. O conhecimento de Deus nessa época do milênio será universal, será um conhecimento intuitivo, relativo à intuição, um conhecimento percebido por intuição, isto é, percepção clara da verdade, sem intermédio de raciocínio, de escola para o indivíduo aprender, etc. Nada dessas coisas, tá? Outro aspecto, os judeus efetuarão um grande movimento missionário. Veja, irmãos, que através do milênio, no período do milênio, a evangelização estará em primeiro plano. Isaías 66, 19, 52 e 7. As boas novas serão pregadas e multidões serão salvos. A população da terra aumentará consideravelmente durante o milênio. Todas as percas da grande tribulação serão recompostas pela glória de Cristo, o poder de Cristo, a bênção de Cristo nesse reino glorioso. A piedade prevalecerá durante o milênio. Irmãos, nada de agressividades, ignorância, assassinatos, nada dessas coisas. Os homens do milênio serão todos piedosos. Todos os confins da terra buscarão a Deus, né? E enfim, todos serão pessoas misericordiosas e assim por diante. Outro aspecto, embora a piedade prevaleça, o pecado não será removido da terra. Guarde isto, porque as pessoas acham que o milênio é o céu na terra, que não haverá mais pecado, nada disso. O pecado, irmãos, ele permanece. Até então o pecado permanece. A natureza humana vai continuar a mesma. Agora, com as bênçãos do milênio, Satanás preso, o falso profeta preso, o anticristo preso no inferno, no lago de fogo, e Cristo reinando, ninguém terá obstáculo, nem físico e nem espiritual. Ninguém sofrerá nenhuma oposição, nenhum obstáculo para seguir ao Senhor Jesus. Ninguém terá desculpas, porque nesse sentido, conforme já falamos, as condições que se assemelham ao milênio é só mesmo o Éden, o lar de Adão, antes de Adão pecar. Portanto, o pecado vai ter, mas vai ser uma coisa que equilibrada, dominada, né? O Senhor não vai permitir nenhuma, não vai tolerar impiedade. Deus não irá tolerar nenhum tipo de incredulidade, nem impiedade nessa época. Qualquer rebelião será corrigida imediatamente. O governo será inflexível, vara de ferro. Haverá oposição a Cristo no início do milênio com relação à população, à aplicação da disciplina do rei, mas o juízo será justo, né? O juízo de Deus virá, o cetro de ferro vai vir e ninguém vai ter que escolher desistir de adorar
ao rei. Outro princípio desse dia, desse milênio: a paz e a justiça prevalecerão pela autoridade e presença de Cristo. Graças a Deus, a paz vai reinar, não é? Não haverá guerras, não haverá armas, não haverá serviços militares, e quem promover a guerra, o Senhor vai castigar imediatamente. Miqueias 4:3, Zacarias 9:10, Isaías 2:4, 32:16, 11:4. A justiça será para todas as classes sociais, e ninguém se queixará de opressão ou injustiça. Não haverá motivos para descontentamento. Isaías 32:17. Por quê, amados? Porque a preciosa paz, tão sonhada nos governos de hoje, prevalecerá, afinal estará reinando o príncipe da paz. Isaías 9 e o versículo de número 6. Seguindo o nosso estudo, amados irmãos, outro fato interessante, digno de nota no período do milênio, é o que envolve a doutrina do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo será derramado plenamente e os habitantes o ambiente será restaurado, tá? Então, o milênio é o reinado do Messias. Estamos tratando aqui do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo glorifica a Cristo, e assim haverá pleno derramamento do glorioso Espírito Santo. Ele será derramado plenamente, e o ambiente será restaurado também plenamente. Diz a palavra do Senhor, Ezequiel 39:28: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornarei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Em Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem o transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, amados irmãos, o Espírito Santo será derramado completamente nesta era de glória e triunfo do Messias. Continuando o nosso estudo, outro aspecto glorioso no período do milênio: toda a terra será restaurada e renovada. Isso aqui é muito importante, porque Deus irá restaurar, Deus vai operar aquilo que é chamado de regeneração e restauração, conforme está escrito em Mateus 19:28 e Atos 3:21. Não confunda regeneração com religiões. Regeneração e restauração tem a ver com o milênio. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Onde? No templo milenial, no milênio. Também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus falando aqui com seus apóstolos. E quando vai ser isso? No milênio. Em Atos 3:21 está escrito: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Que restauração é essa? O milênio, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu volto a frisar, irmãos, restauração no grego é apokataseos. Nada tem a ver com religião, nem com movimento religioso. Tudo isto tem a ver com o glorioso reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Outra coisa interessante no milênio é o rio. Diz a Bíblia que um rio irá fluir do templo do Senhor em Jerusalém. Joel 3:18, Ezequiel 47:1 e o verso 12. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Joel 3:18. Então, irmãos, o leito desse rio será aberto provavelmente por terremoto, no momento em que Jesus vai se revelar publicamente a Israel no final da grande tribulação. Zacarias 14, verso 4, 14:8 diz: naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Que dias são estes? Veja os vídeos passados, tá, sobre a vinda de Jesus em glória, que você vai entender. Então, naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então, um canal seguirá para o Mar Morto, e as águas do Mar Morto serão curadas, e o Mar Morto vai produzir muitos peixes. Por quê? Porque as águas serão transformadas. E hoje no Mar Morto não dá nada, porque a quantidade de sal ali impede qualquer tipo de vida. Ezequiel 47, 8 a 12 diz: então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio.
Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E isto no milênio. Não confunda essas árvores com a árvore da vida, lá no novo céu e na nova terra. O outro canal seguirá para o Mediterrâneo. Então veja, irmãos, que esse rio aí vai fluir do templo. 2 braços se criará, um para o Mar Morto e o outro para o Mar Mediterrâneo, o grande mar. Bendito seja o nome de Jesus. Continuando, outro aspecto do milênio que o homem tanto deseja é a prolongação da vida. No milênio, a vida humana será prolongada, como no princípio da sua história, tá? Isaías 65, versículo de número 20 e 22, né? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veja que tem maldição no período do milênio. No novo céu e nova terra não haverá maldição. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Bendito seja Deus. Por isso haverá saúde em abundância para todos, e assim, irmãos, contribuirá para a prolongação da vida. É claro, né? Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. E você sabe que o pecado é a causa de todo tipo de miséria, de enfermidade no homem. O homem morre com câncer, com tanto tipo de doença, não é? Derrame, pressão alta, depressão, estresse. Tudo isso é coisa do pecado. No milênio todas essas coisas serão tiradas. Outros fatores que contribuirão para a prolongação da vida, irmãos, são as bênçãos especiais de Deus. Porque no milênio, as mudanças climáticas, haverá a redução do efeito do pecado. O pecado não será banido, não será tirado, mas será reduzido. Não haverá a ação dos demônios, porque todos estão trancados no lago de fogo. Não haverá deformação, não haverá paralíticos, não haverá aleijados, etc. Isaías 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e o povo será abençoado. Bendito seja Deus. Outro ponto importante no governo de Cristo é com relação à luz. Será um reino de luz, e segundo Isaías, haverá muita luz no governo de Cristo. Diz a palavra de Deus: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Isso resultará em benefícios, influirá no clima, na vegetação, e redundarão em quê? Em abundâncias de frutas, verduras, grãos e outros produtos nutritivos, que servirá para a prolongação da vida do ser humano. Outro ponto interessante no milênio, irmãos, é o rio sanador, que fluirá de debaixo do altar do templo. Será outra fonte de saúde. Lembre desses detalhes aí, tá? As folhas das árvores e seus frutos que brotam ao longo desse rio terão a propriedade de renovar as células do corpo, e vai resultar em quê? Em longevidade. Vai produzir, portanto, a longevidade para os habitantes do milênio. Esse rio não tem nada a ver com o rio da nova terra. Eu já falei e vou repetir novamente isso aqui. O rio não tem nada a ver, tá, com o rio da nova terra. Apocalipse 22 e versículo 21 e versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio aqui de Apocalipse é depois do juízo final. O rio de que nós estamos tratando aqui vai partir do templo milenial em Jerusalém, Jerusalém terrestre. No milênio, o morrer será uma exceção e não uma regra como hoje, não é? Como atualmente. Hoje, o pecado consumado gera morte. Então hoje, a morte é uma regra, ninguém escapa da morte. No milênio, a morte não vai ser uma regra, a morte vai ser uma exceção. Só no caso da rebelião contra Deus, o jovem vai morrer com 100 anos de idade, né? Outra coisa interessante aqui, amados, é a fertilidade do solo. Graças a Deus, no milênio, plantando tudo dará. Hoje, infelizmente, a terra está sob o efeito do pecado, sobre o efeito da maldição. Mas no período do milênio, os desertos da Palestina florescerão e desaparecerão. Isaías 35, versículo de número 6. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. O verso 6 diz: os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja que glória não será o milênio, não é? Aí fica muitos crentes aí brincando com o pecado,
brincando de ser crente e não presta atenção, não busca o conhecimento do Senhor para amar a vinda de Jesus e descobrir os privilégios escatológicos e da eternidade para a igreja do Senhor. Outro aspecto, irmãos, haverá muita abundância de água, né? Isaías 30, 25, em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Joel 3, versículo de número 18. Seguindo, amados, aqui outro aspecto: somente em caso de juízo divino haverá deserto, somente em caso de rebeldia. Joel 3, versículo 19 diz: o Egito se tornará uma desolação. Olha o milênio e veja Egito sendo desolado, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, no período do milênio, se houver rebelião, Deus vai mandar a escassez de água e logo virará tudo em deserto, porque Deus vai reinar com vara de ferro. Haverá muita abundância de víveres e fartura para todo mundo. Este é o Salmo messiânico 72:16. Haja na terra abundância de cereais, que odumlem até aos cimos dos montes, seja a sua mese como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Então, você quer pregar evangelho de prosperidade? Prosperidade genuína de todo o povo de Deus é do milênio. O nosso prosperidade nos dias atuais é o reino de Deus, é o arrebatamento da igreja, tá? Diz a palavra de Deus em Isaías 30 e 23: então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Em Joel ou em Jeremias 31:12 diz: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Meus amados irmãos, continuaremos, portanto, na próxima aula, a parte E, que dá sequência a esse estudo. Amém? Nós falaremos, portanto, sobre o reino vegetal, que agora está em maldição, para continuar na nossa quarta aula sobre o milênio. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.